Já está aqui nos nossos estúdios a governadora eleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. E é com ela que a gente conversa a partir de agora. Bom dia, Fátima. Bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Lugo. Bom dia... Aliás, eu não posso mais chamar... Gerlânio, não posso mais chamar bom dia, Edmo. Fátima, é governadora, né? Governadora eleita. Pode chamar bom dia, professora Fátima. Mas, enfim, Diógenes, um bom dia muito especial aqui aos ouvintes da 96, desejando desde já uma boa semana. Fátima, é o seguinte, há uma expectativa, a imprensa noticiou desde a semana passada, que nesta segunda-feira bate formalmente o pontapé inicial da transição do governo com o anúncio da equipe de transição. É isso mesmo? É isso mesmo, Diógenes. Eu encaminho hoje ao governador os nomes que vão exatamente compor a comissão de transição. E amanhã mesmo, às 11h30, seremos recebidos pelo governador lá no centro administrativo, ocasião em que eu vou apresentar oficialmente a comissão de transição. Você me dizia ao governo e imediatamente a comissão, portanto, já começa a trabalhar. Você me dizia na semana passada que a comissão vai ser instalada, vai ter um coordenador, tudo, mas que você é que vai comandar o processo, vai acompanhar de perto todas as discussões. Eu lhe pergunto, apesar dessa sua intenção, quem será o coordenador desse trabalho? Será a própria governadora. A senhora vai se colocar na posição de Exatamente. coordenadora. O que eu posso adiantar aqui para você é que o núcleo de coordenação da transição será formado pelo vice-governador, procurador do Estado e advogado do Antenor Roberto. Pelo economista Jean Paul Prats, certo, e pelo ex-funcionário da Petrobras, economista também, Raimundo Alves. Esse é o núcleo, portanto, de coordenação todo o trabalho. De todo o trabalho, sob a supervisão da governadora Fátima Bezerra. O governador Robson Faria, ao baixar o decreto da transição na semana passada, também disse que vai coordenar esse trabalho de transição. Isso quer dizer que vocês vão estar em contato o tempo todo, já que vão coordenar esse trabalho de transição? Veja bem, Diógenes, tudo aquilo que for necessário para o bom andamento do trabalho da comissão de transição será feito. Nós temos pressa, até porque o Rio Grande do Norte sabe perfeitamente da grave crise que o nosso estado atravessa, crise do ponto de vista fiscal, financeiro. É só ver aí o problema da folha de pagamento, crise em áreas sociais essenciais, como segurança, como saúde. Então, veja bem, nós temos pressa e estamos fazendo em tempo hábil. É bom aqui ressaltar que a eleição terminou exatamente há 8 dias. Aliás, Isso. fez 8 dias exatamente ontem, que foi domingo. E imediatamente eu comecei, inclusive, a trabalhar. Fui para Brasília, porque eu ainda estou no meu exercício de senadora da República, representando o povo do Rio Grande do Norte. Mas a semana passada em Brasília, Diógenes, foi dedicada fundamentalmente já para cuidar das demandas de interesse do governo do estado do Rio Grande do Norte. Quais demandas? Por exemplo, a questão do projeto junto ao Banco Mundial. Você sabe que é a única carteira de investimentos que o Rio Grande do Norte dispõe hoje, o projeto hoje chamado Governo Cidadão. É um projeto em torno de 1,3 bilhão. Recursos do Banco Mundial para diversas áreas. Diversas áreas. São recursos esses que estão permitindo investimentos e benfeitorias em áreas essenciais. Turismo, como segurança, saúde, educação, infraestrutura hídrica. E simplesmente nós corríamos o risco desse projeto não ser prorrogado, uma vez que expirou o prazo, e daí a solicitação que foi feita por parte do governo atual de prorrogação
do projeto Governo Cidadão junto ao Banco Mundial. Repito, fui para Brasília terça-feira, mais de 3 horas de reunião com o Banco Mundial, na quarta-feira idem, mas graças a Deus voltei de Brasília já com esta boa notícia. O pedido foi aceito, portanto, o projeto foi prorrogado por mais 2 anos. Outra ação também que tive que cuidar... Só para esclarecer, prorrogado para concluir os investimentos que estavam previstos ou para uma nova fase deste investimento? Ambas as duas coisas. Porque, veja bem, nós, de acordo com o próprio regulamento do projeto do Governo Cidadão, que é o convênio com o Banco Mundial, o empréstimo, nós podemos fazer adequações a ações já em curso. Certo. Bem como também apresentar novas iniciativas, até porque tem margem orçamentária o projeto para isso. E cada governo tem suas prioridades. Claro, com certeza, entendeu? Mas de forma que eu quero colocar aqui que eu tratei isso com a máxima prioridade e repito, porque isso é o único recurso de investimento, Diógenes, que o governo do estado dispõe hoje. E adiantar aqui projetos em curso muito importantes que estão sendo, portanto, desenvolvidos com o Governo Cidadão, que é o empréstimo junto ao Banco Mundial, que nós vamos dar continuidade para concluir. E como você aqui mencionou, vamos apresentar novos projetos, né, buscando ampliar os investimentos aqui no Rio Grande do Norte. Outra demanda também, rapidamente, que quero aqui colocar, foi a demanda da infraestrutura hídrica. Estive lá no Ministério da Integração, aliás, no Ministério do Planejamento, e de lá saí também com o compromisso assegurado de que ainda agora, no mês de novembro, os recursos destinados para a conclusão da barragem de Oiticica serão, enfim... Liberados, né? Na verdade, não se trata de liberação dos recursos, porque esses recursos vão ser liberados ao longo de 2019. O fato é que é um aditivo, né, que estava sendo pleiteado em torno de 200 milhões, que é para garantir a conclusão da barragem de Oiticica. Hoje tem 60% da obra. Tem 65% da obra, e aqui eu quero inclusive fazer um apelo ao governador, porque tem 32 milhões em caixa para ser liberado agora, mas é necessário que o governo faça a sua parte, ou seja, a contrapartida de 2 milhões de reais. E aqui eu quero fazer um apelo ao governador, porque essa contrapartida tem que ser destinada, liberada imediatamente, até porque há um risco, inclusive, da obra paralisar. Aliás, e ninguém deseja isso de maneira nenhuma. Tá aliás, entendendo? Isso sem dúvida será também assunto de conversa durante a transição. Sim, agora, durante a transição, porque quando a gente fala de Oiticica, nós não estamos falando, né, de uma obra qualquer. Ela é fundamental para a segurança hídrica do Seridó, assim como a nossa luta, né, pela conclusão da transposição das águas do São Francisco. Isso vai ser pauta nossa junto ao governo federal, porque essas águas do São Francisco têm que chegar ao Rio Grande do Norte, assim como também o início do ramal Apodi-Mossoró. E para completar ainda aqui a minha agenda em Brasília, a semana passada, repito que foi ela toda dedicada já às demandas de interesse da população do Rio Grande do Norte, destaco aqui o orçamento, né? Que é o orçamento geral da União. Nós temos o prazo até quarta-feira agora para apresentação das emendas individuais e de bancadas. E graças a Deus, Diógenes, de 6 emendas impositivas, que cada estado agora tem direito. As coletivas, né? As chamadas coletivas de bancada, exatamente. De 6 emendas, nós conseguimos rubricar 3 para o governo do estado do Rio Grande do Norte. Quais, governadora? Segurança, 40 milhões. Saúde, 30 milhões. E conseguimos 20 milhões para a UERN. As outras 3 ficaram Oiticica, mais 50 milhões. Que não deixa de ser interesse do Estado, sim, claro, é verdade. Estava no Ministério do Planejamento, tentando garantir recursos para Oiticica, e conseguiu garantir na coletiva mais de 20 milhões. Com certeza, e você tem razão. E até porque essa obra da barragem de Oiticica, a construção dela é de responsabilidade do governo do estado. 4
É verdade. Emendas, né? É verdade. Então, 50 milhões que é para integralizar os recursos necessários para a conclusão da obra. Também conseguimos 5 milhões que é para o início do ramal Apodi, Mossoró. E mais uma emenda que foi destinada à Prefeitura de Natal de em torno de 25 milhões, investimento no turismo, a urbanização da Praia da Ridinha. Semana proveitosa, então. Foi muito proveitosa, Diógenes, muito proveitosa. E agora, voltando aqui exatamente o tema da transição, é isso, entendeu? Hoje envio a lista completa com os nomes que integrarão a comissão de transição. Amanhã estaremos, portanto, com o governador, quando oficialmente... Já tem hora marcada com o governador? Tem, 11h30. 11h30, né? Antes disso, eu vou à Assembleia Legislativa. Que, inclusive, convidou a senhora para já participar das discussões do orçamento do Estado do ano que vem, Perfeito, isso? Exatamente. E já estou participando. Até porque quero aqui destacar a importância que foi, e agradeço à Assembleia Legislativa por esta sensibilidade de ter destinado a relatoria do Orçamento Geral do Estado 2019 para o deputado estadual Fernando Mineiro. Mineiro é um dos melhores especialistas nessa área de orçamento. Então, e até uma deferência pelo fato de Mineiro ter se elegido deputado federal. Com certeza. A última missão dele no Parlamento Estadual, né? Com certeza. E é reconhecido, né, Diógenes, por todos. Além da competência, da seriedade, do preparo de Mineiro, é um estudioso dessa área de orçamento. E, portanto, nós já estamos conversando com o deputado estadual Fernando Mineiro sobre a questão da peça orçamentária. Então, amanhã vamos à Assembleia Legislativa às 10 horas e esta semana eu quero completar o ciclo de visitas junto aos demais poderes. Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. Só para recapitular, nós estamos entrevistando a governadora eleita Fátima Bezerra e no início desta entrevista ela já confirmou que hoje apresenta a lista da transição de governo. Ela vai coordenar o trabalho todo da transição ao lado do vice-governador eleito Antônio Roberto, ao suplente senador João Paulo Prats e também ao professor Raimundo Alves, economista. Né, que vai ser o triunvirato aí desta subcoordenação, mas o trabalho de coordenação é dela. Reunião com o governador Robson, 11h30, mas antes passa na Assembleia Legislativa. Esse é o. Durante esse programa, Fátima, eu fiz uma pergunta ao ouvinte sobre as prioridades da senhora a partir de 1º de janeiro. E elenquei segurança, saúde e a folha de servidores. Cada um teve uma opinião tal, mas grosso modo eu sei que a senhora quer cuidar, claro, de tudo, do todo, mas qual será a sua prioridade a partir de 1º de janeiro? Eu acho, Diógenes, que a gente está em sintonia com a população. O nosso foco vai ser primeiro organizar as contas para trazer normalidade à vida do servidor, que é garantir o pagamento em dia dos seus salários. Então, nosso foco, repito, nós vamos adotar um conjunto de medidas, aquilo que eu disse durante a campanha, para estancar esse déficit, para corrigir esse desequilíbrio fiscal financeiro, que nós não sabemos ainda do seu real tamanho, né, Diógenes? Só depois do trabalho feito pela comissão de transição é que nós teremos um diagnóstico claro, preciso, tá entendendo? Afinal de contas, qual é o tamanho do déficit se fala fiscal em coisa financeiro? De 1,5 bilhão. Se fala nisso, mas preciso cautela. Vamos aguardar o trabalho da comissão de transição. Então, organizar as contas, repito, com foco, né, para garantir normalidade à vida do servidor, no que diz respeito ao pagamento em dia dos seus salários. O atual governo ainda não pagou o 13º salário de quem ganha acima de 5 mil do ano passado. E a gente tem conhecimento de calendário apenas para outubro. Pois é. E há uma indefinição quanto ao resto. O salário de novembro, dezembro e o 13º. Qual a expectativa da senhora? Pois é, exatamente, Diógenes. Então, veja bem, é um quadro bastante grave. Nós estamos chegando no final do ano e sem ter, né, ainda até o presente momento,
nenhuma garantia por parte do governo do estado que ele vai entregar ao governo com o pagamento em dia dos servidores públicos do estado. No caso de dezembro, por exemplo, a partir do 1º de janeiro a senhora vai ser governadora, não há garantia de pagamento até o 5º dia útil de janeiro. Por isso que eu estou colocando. Então, assim, veja bem, né, é preciso eu ter cautela nesse momento de aguardar o trabalho da comissão de transição, que, repito, vai trazer um diagnóstico claro, preciso, sobre a real situação fiscal financeira do Rio Grande do Norte, o quadro, por exemplo, da questão das políticas sociais. Mas respondendo à tua pergunta, então eu diria que o foco vai ser, repito, organizar essas contas para garantir o pagamento em dia dos servidores, a questão da segurança. Nós vamos realmente enfrentar com todo rigor a criminalidade e a violência que assola o Rio Grande do Norte. Ainda hoje a gente começa a semana, meu Deus, com uma notícia, né, muito triste, muito trágica. Uma bala perdida tirou a vida de uma criança lá em Mossoró. Começamos a semana com, né, com essa tragédia. Então, assim, segurança é a nossa principal prioridade. Até porque, Diógenes, não tem como a gente se conformar com essa situação. A gente vai dormir com medo, a gente acorda com medo, a gente vai para o trabalho com medo, a gente vai para a escola com medo. Ou seja, chegou a níveis insuportáveis. Claro que isso não começou de agora. Se você olhar direitinho, por exemplo, as estatísticas, você vai perceber que já vinha uma escalada, o crescimento da violência e da criminalidade no Rio Grande do Norte, inclusive de 2010 a 2014. Mas de 2014 a 2018 se agravou e muito o problema da violência e da criminalidade no Rio Grande do Norte. Então, esta será a nossa principal prioridade, associada à questão da saúde, porque é outro drama. Eu não posso me conformar em ver, de repente, né, mulheres, homens, numa fila, há meses, penando por uma cirurgia de hoje, às vezes é por um exame de ressonância, por uma consulta especializada. Tratamento de câncer. Exatamente, entendeu? Bem como a questão de melhorar a educação e modelo de desenvolvimento que, se Deus quiser, traga emprego para o povo do Rio Grande do Norte. A senhora falou em segurança, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre o tema, que é um tema que preocupa a população e foi destaque na campanha eleitoral. A senhora falou que garantiu em Brasília recursos da ordem de 40 milhões, né? 40. Para a segurança pública. Eu queria saber qual é o foco da senhora para utilizar esses recursos e emendando aqui, a gente sabe já de algumas mudanças relativas ao governo federal. Vai acabar o Ministério da Segurança Pública, a Segurança Pública volta para o Ministério da Justiça, que vai ser ocupado, já foi anunciado, pelo juiz Sérgio Moro. Como é que a senhora vai trabalhar um tema tão delicado como esse nessa relação com o juiz Sérgio Moro, que é um personagem caro na política do Partido dos Trabalhadores hoje? Veja bem, Diógenes, nosso relacionamento será um relacionamento institucional, aqui de sempre que eu tenho dito. Governador é para respeitar presidente, presidente é para respeitar governador, e ambos é para respeitar aquilo que é a essência da democracia. Isso é o caso do presidente eleito Jair Bolsonaro. E vale para os colaboradores dele, né? Quando eu falo do presidente, vale para os colaboradores diretos, que são os ministros. E ambos têm que respeitar aquilo que é a essência da democracia, que é a soberania do voto popular, né? Mas a senhora vai desarmada para tratar com esses... Não, veja bem, não se trata... esses personagens? Veja bem, eu vou muito consciente de defender de maneira incansável os interesses legítimos do povo do Rio Grande do Norte. Estarei lá ao lado dos demais governadores do Nordeste. E, sem dúvida nenhuma, né, no Fórum dos Governadores do Nordeste, eu vou pautar 3 temas que eu considero fundamentais para garantir cidadania e paz ao povo dos nossos estados, que é a questão da segurança, que é a questão da saúde e a questão da educação. Segurança, vamos lá. Primeiro, nós vamos exigir que o Sistema Único de Segurança Pública, que já foi aprovado, que já foi regulamentado, não seja para inglês ver. É o SUSP? É o SUSP, que ele sai do papel. Sai do papel, o que é que significa isso, Diogo? Primeiro, não contingenciamento dos recursos destinados aos estados e municípios,
na área de segurança pública, como o Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo Nacional do Sistema Penitenciário. Terceiro, nós temos que exigir que o governo federal tem que atuar fortemente em parceria com os estados no que diz respeito ao enfrentamento ao crime organizado. Não adianta aqui achar que o Estado sozinho tem condições, né, de desbaratar o crime organizado. Sozinho não tem condições. É necessário a presença do governo federal. Inclusive foi criada uma Força Nacional de Inteligência que vai ser sediada, que está sendo sediada já exatamente no Ceará. Então veja... Tudo isso vai ser tarefa do Super Moro, hein? Bom, que seja do Super Moro, que seja de quem for. O que nós, enquanto governadores do Nordeste, não abriremos mão de maneira nenhuma. Primeiro é da postura de respeito e a postura republicana, como manda a Constituição, portanto, por parte do governo federal. Acrescenta aqui outra coisa, nós teremos ao nosso lado uma bancada forte. É importante aqui a gente destacar que eu saio dessas eleições do Rio Grande do Norte com um expressivo respaldo popular. Aliás, quero mais uma vez agradecer ao povo potiguar, que foi o grande protagonista 57% dos votos válidos. Desse, né, momento político que o Rio Grande do Norte vive, quer dizer, uma vitória, né, muito expressiva. Então eu quero aqui colocar que eu saio dessas eleições, né, com essa vitória muito expressiva, esse respaldo popular extraordinário. E o povo também me dá uma outra vitória muito importante, Diógenes, que foi no campo do Legislativo. Elegemos uma senadora. Zenaide Maia. Zenaide, 2 deputados federais. Ou seja, governadora, olha só, eu chego em Brasília com 2 senadores, da envergadura da deputada Zenaide e do Jean Paul Prats. Deputada Zenaide, enfim, que conquistou, né, nosso apoio, conquistou o apoio do povo do Rio Grande do Norte pela altivez, pela seriedade, pelo compromisso que ela tem com a cidadania do povo potiguar. Jean Paul Prats, que você conhece, economista, um dos melhores especialistas em energia, petróleo e gás. Jean Paul vai dar uma contribuição inestimável ao nosso governo, além de fazer o papel dele enquanto senador a nível nacional junto com o Zenaide, para que a gente possa implementar um modelo de desenvolvimento que traga investimentos para o Rio Grande do Norte. E o Capitão Steve? Que gere emprego. O Capitão Steve, quero aqui dizer, me ligou parabenizando e disse a mim claramente: senadora, estou à disposição para somar em tudo aquilo que for de interesse do povo potiguar. Inclusive disse que gostaria de conversar comigo sobre ideias que ele tem na área da educação, que é uma área com a qual ele tem uma dedicação, né? E tem muita afinidade comigo. É uma das áreas, né, que eu mais me dedico ao longo da minha vida pública. No campo da bancada federal, dispensa comentários, a qualidade do deputado estadual Fernando Mineiro, a qualidade da vereadora Natália, ambos eleitos deputados federais. A senhora teme, o TSE está para decidir um recurso, uma ação sobre a contagem de votos de um dos candidatos, Querinho, cerca de 8 mil votos, que se houver essa contagem pode alterar a bancada federal, e no caso aí a senhora não contaria com o Fernando Mineiro. Qual a expectativa da senhora em relação a isso? A expectativa nossa é muito positiva, que Mineiro vai manter o mandato. Do ponto de vista jurídico, a tese é extremamente favorável ao deputado estadual Fernando Mineiro. Mas isso lhe causa apreensão? Não, é claro que evidentemente que nós torcemos e muito, né, para que esse assunto tivesse resolvido. Exatamente, para que seja reafirmado a conquista importante desse mandato por parte do deputado estadual Fernando Mineiro, que é uma conquista importante, né, para o povo do Rio Grande do Norte, pela sua história, pela sua trajetória. Além dos dois nomes, do PT, a senhora conta com quem na Câmara dos Deputados? Deputado Rafael Mota, totalmente integrado ao nosso projeto, totalmente integrado. Deputado Benes Leocádio, que já anunciou o apoio. Deputado Fábio Faria. Benes voltou em Jair Bolsonaro, tirou foto com ele e tudo. Veja, a gente tem que respeitar as posições das pessoas, né?
enfim, se dependesse, por exemplo... Isso não criou... Não, de maneira nenhuma. Eu inclusive, quero aqui destacar, o deputado Benes Leocádio tem um papel importante no plano nacional a desempenhar. Por exemplo, que é a agenda municipalista. Ele que é um municipalista, prefeito, né? Tá entendendo? Ex-presidente da liderou a FEMUNE muito tempo e vai desempenhar um papel importante nessa área, até porque quanto mais os municípios estiverem prestigiados, isso é muito bom para os estados. E quero aqui acrescentar o deputado também Fábio Faria, que já disse claramente, inclusive esteve comigo na reunião da bancada. Já aderiu? O que ele colocou é que o mandato dele estará à disposição para somar naquilo que for de interesse do povo do Rio Grande do Norte. Então, pelas minhas contas, são 5. Deputado federal João Maia ontem mandou um recado para mim que pode contar com ele então, são 6 deputados federais. Naquilo que for de interesse do povo do Rio Grande do Norte, ele está à disposição para somar. Então, assim, Deus, o que eu quero assim, portanto, tranquilo em Brasília. O que eu quero colocar é que, veja bem, né? Então a governadora e a professora Fátima Bezerra, governadora eleita pelo povo do Rio Grande do Norte, não está sozinha. Primeiro ela vai estar com uma bancada de 9, vai integrar um colégio de 9 governadores do Nordeste. Ela tem toda essa sustentação político-parlamentar de uma bancada sintonizada com o projeto, né, que ela vai liderar em defesa do Rio Grande do Norte a partir do ano que vem. E quero aqui destacar que nós temos o mais importante, o mais precioso da democracia, que é o respaldo popular. Me diga uma coisa, e a gente falou de bancada federal, Senado e na Assembleia Legislativa. Eu fiz uma conta aqui na semana passada, dos 24, eu sempre faço conta também. Dos 24 deputados... Você vai me ajudar a organizar essas contas do Estado. São 12 já deputados estaduais com potencial da sua base de apoio. Já começa o governo com maioria na Assembleia? Nós temos mais. Tem mais já? Temos sim. Minha conta está defasada. Não, né? Na verdade, no primeiro turno de hoje, a gente contou, se eu não me engano, com 6 deputados estaduais que já... Aí eu fiz minhas contas aqui, deu 12 na semana passada. Já está mais. Já. E quando você fala da Assembleia Legislativa, me permita aqui também destacar o seguinte. Olha, nós vamos ter um relacionamento harmonioso com a Assembleia Legislativa, respeitando aquilo que a Constituição assegura, que é a independência entre os demais poderes. Mas quando eu falo um relacionamento harmonioso, eu me refiro ao diálogo, né? Eu passei por aquela casa, guardo com muito carinho, né? Quantos mandatos, Fátima? Dois mandatos, né? 8 anos. Conheço a Casa Legislativa bem e não tenho nenhuma dúvida que não terei dificuldades, repito, em o governo estabelecer um diálogo e uma parceria republicana com a Assembleia Legislativa naquilo que é de interesse do povo do Rio Grande do Norte. Acrescente a isso, Diógenes, na minha vida pública, 30 anos de vida pública, passei pelas 3 esferas do Legislativo, comecei pela Assembleia Legislativa, né, pela nossa casa, depois Federal 3 mandatos, senadora, e aquilo que eu disse sempre durante a campanha, eu conheço bem os caminhos da institucionalidade, né, enfim... A senhora me dá a oportunidade de perguntar o seguinte: a senhora tentou várias vezes ser prefeita de Natal e não conseguiu lograr êxito. Seu primeiro cargo no executivo vai ser o de governadora do Rio Grande do Norte. Durante a campanha foi questionada, e quem quer lhe aperrear sempre lhe diz: ela nunca administrou um botequim. E aí eu lhe pergunto, essa falta de experiência no executivo vai atrapalhar uma futura gestão de Fátima Bezerra, principalmente no início, na largada? De maneira alguma, Diógenes, de maneira alguma. E eu vou dizer uma coisa, tem determinadas experiências que eu não quero para o meu currículo, não. Eu vou traduzir aqui o que eu vou colocar. Veja bem, eu cheguei aqui aos 15 anos de idade. A menina de família pobre, vim aqui para poder dar continuidade aos estudos. O primeiro chão que eu morei em Natal foi ali na rua Galdino Lima, nas Quintas. Fui estudar no Padre Monte, né? Fiz a sexta série lá. Toda a minha vida foi em escola pública. A partir da 7ª série consegui uma transferência para o Padre Miguelinho e lá fiz
né, toda a minha educação básica. Padre Miguelinho no Alecrim. No Alecrim, e consegui essa transferência para o Padre Miguelinho, e foi muito importante, porque o Padre Miguelinho dava para eu ir a pé, que era para economizar o dinheirinho, que já era muito pouco, né? Eu saía a pé ali pela Mário Negócio. Passava ali pelo relógio. Pelo relógio, exatamente. Subia a ladeira, descia ali a policlínica. Exatamente. Mas, eu tô acertando porque minha família morou ali perto. Pois mas ambas belas escolas, né? Tive belos professores e professoras. Tu ia no Old também, Fátima? Quando tinha um dinheirinho, tá entendendo? Você sabe, de hoje que a maior festa do mundo era quando eu consegui um dinheirinho também para ir ao Cinema Nordeste e tomar um sorvete. Mas isso era coisa que acontecia assim de 6 em 6 meses. Mas enfim, mas o que eu quero colocar é que, como eu ia dizendo, então, determinadas experiências eu não quero não, porque, veja, cheguei aqui, portanto, aos 15 anos, professora, e sempre escutava, o Rio Grande do Norte é abençoado por Deus, o Rio Grande do Norte é um dos estados mais ricos em matéria de recursos naturais, e de fato maior produtor de petróleo em terra, maior produtor de sal, fruticultura, turismo, minério, né? É referência em energia eólica. E a pergunta Lugo, por que um estado detentor de tanta riqueza natural não transformou isso em cidadania para o povo potiguar? Essa cultura oligárquica que imperou no Rio Grande do Norte durante décadas. Por que, Diógenes? Porque, por exemplo, até hoje o nosso estado não foi dotado de uma infraestrutura, por exemplo, de ferrovia, de porto, que permitisse o Rio Grande do Norte desenvolver a economia em larga escala. Gerar emprego e renda. Pelo contrário, qual é o retrato do Rio Grande do Norte? 375 mil analfabetos. Enquanto a taxa do Brasil é menos de 8%, o Rio Grande do Norte é 14%. Qual é outro retrato do Brasil? O estado mais violento do Brasil, impactando, não tira apenas o sossego da gente, a nossa vida em risco diariamente, dos nossos filhos, mas impactando fortemente a atividade econômica do nosso estado. Então, esse tipo de experiência, numa boa, eu não quero não. Agora, só para completar, quero dizer ao Rio Grande do Norte que a experiência de fazer política com seriedade, com honestidade, com espírito público, essa experiência trago 30 anos de vida pública e digo a você, como dizia durante a campanha, Diógenes, o legislativo me deu aquilo que eu acho de mais importante, né, para você no executivo, tomar as decisões e que é exatamente o diálogo. Capacidade de diálogo. A capacidade de diálogo, a capacidade de ouvir, de escutar as pessoas, tá entendendo? Promover o consenso e o entendimento. Nosso tempo já está acabando, Fátima, mas eu tenho duas questões que têm a ver com isso que você está falando. Sim. A questão da capacidade de diálogo. Primeiro, você já falou sobre a relação com o presidente eleito Jair Bolsonaro, que é antipetista declarado, inclusive nos arrobos da campanha chegou a dizer que quer varrer a cúpula do PT. Já falou dessa relação? Já falou com a relação, por exemplo, até com o Sérgio Moro, mas eu lhe pergunto, relação com o prefeito de Natal, Álvaro Dias, qual é a expectativa da senhora como governadora eleita, e o prefeito da capital, que é hoje adversário político, está no MDB? Veja, primeiro, rapidamente de responder a questão do prefeito, quero dizer que com relação ao governo federal, hoje é importante aqui, e eu quero destacar que pese todo o processo de criminalização, de perseguição ao PT, o próprio juiz Moro, hoje alçado à condição de ministro... Agora vai fazer política, né? Não, vai fazer política, né? Quer dizer, não é apenas o PT quem está colocando, são juristas como o ex-ministro Aires Brito, que coloca, né, que essa alçada dele a ministro agora, fazer política, escancara aquilo que o PT vem denunciando ao mundo, que é a perseguição ao presidente Lula, essa prisão arbitrária, porque é fruto de uma condenação injusta. Isso escancara aquilo que o PT sempre denunciou, que é a partidarização da Operação Lava Jato, cujo único objetivo era tentar destruir o PT, e que pese, evidentemente, ser uma operação importante, nós não desconhecemos isso aqui de maneira nenhuma. Mas o que eu quero colocar aqui só rapidamente dizer o seguinte: o povo brasileiro mandou o PT para a oposição, e o PT vai
vai fazer oposição, tendo como foco a frente democrática, para defender os direitos do nosso povo, exigindo e cobrando que o presidente seja escravo da Constituição, porque a Constituição tem que ser respeitada naquilo que ela tem de mais sagrado, que é a soberania popular, que são as liberdades, que são os direitos fundamentais inscritos na nossa Constituição. Que frente é essa? Vai contar com o PDT de Ciro Gomes? Que veja bem, não quer conversa com o PT depois da eleição? Enfim, eu... não, só um comentário. Não, eu sei. Não, claro, exatamente. Deixa aliado, inclusive, de um governador do PT, que deixa ele para lá. Eu acho que ele cometeu um equívoco político sem tamanho, Ciro Gomes. Acho que a omissão dele no segundo turno é algo muito, muito grave, muito grave. Ou seja, né, de repente ele deixou que o lado individual dele prevalecesse, né, em detrimento daquilo que era importante para o país, que era a luta em defesa da democracia. A história certamente vai cobrar esse comportamento de Ciro, que foi, infelizmente, um comportamento... Essa omissão alcança dele. Camilo Santana, que é o governador do PT, aliado de Ciro, lá do Ceará? Bom, aí é um assunto lá do Ceará, mas o que eu quero aqui colocar é que o Fernando Haddad sai dessa eleição com uma grande liderança a nível nacional. O PT, apesar de tudo, ninguém pode aqui desconhecer, elegeu a maior bancada. O PT tem quatro governadores. Sobre o prefeito Álvaro Dias. Olha, nós vamos ter uma relação com o prefeito Álvaro Dias, assim como com os demais 160 prefeitos do estado. 167. No caso, 166. 166 prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Norte, uma relação extremamente republicana, porque da nossa parte haverá todo empenho para ser um governo municipalista, um governo parceiro. Independente de quem votou. Claro, com certeza. Eu sou a governadora de todos e de todas, dos que votaram e dos que não votaram. Para encerrar, a senhora tem falado muito depois da eleição sobre conversar com os poderes, repactuação dos poderes aqui no estado, questão principalmente das sobras orçamentárias. É isso que a senhora vai tentar já iniciar esta semana nas visitas que fará a Tribunal de Justiça, MP e também ao TCE? Com certeza, Deus. E a Assembleia, claro. Aliás, já está em curso, inclusive, esse diálogo. E nós queremos intensificar Qual essa é a recepção semana por parte dos poderes, dessas primeiras intenções? Meu sentimento é de que haverá por parte dos demais poderes espírito público e colaboração. Até porque, repito, a grave crise que o Estado enfrenta, que se revela a partir de uma coisa que é cruel, que é sequer os servidores públicos, né, os aposentados, terem no final do mês a garantia do seu salário em dia. Então, uma situação dessa, por si só, exige esforço de colaboração de todos. Superar essa crise, repito, não é apenas uma missão do Poder Executivo, é do Poder Legislativo também, é do Poder Judiciário, é dos demais poderes, é do setor produtivo, com quem eu dialoguei muito. Vou ter, inclusive, essa semana também reuniões com as entidades representativas do setor empresarial do nosso estado, assim como o Fórum, por exemplo, dos Servidores já está entregando um documento com sugestões, né, que visam exatamente organizar as contas do Rio Grande do Norte. Então é aquilo que eu tenho sempre colocado, Diógenes. Não é à toa que me permita, por exemplo, a nossa comissão de transição, ela vai tratar desde a questão da gestão fiscal interna, que vai englobar a questão do orçamento, a administração, a estrutura administrativa, depois os serviços públicos essenciais, como segurança e cidadania, educação, saúde, esporte, cultura, e planejamento e desenvolvimento, que passa pela questão do desenvolvimento rural, infraestrutura e energia, desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia, inovação, turismo e o projeto do governo cidadão, que é o empréstimo junto ao BID. Onde serão as reuniões? O espaço reservado na Escola de Governo. Escola de Governo. Na Escola de Governo, as instalações lá são bastante adequadas. Estrutura voltada. E é o espaço exatamente mais adequado para que, se Deus quiser, a comissão de transição se instale já. Qualquer coisa é só atravessar aquela praça e já subir a governadoria lá, né? A comissão de transição se instale quarta-feira e com muita seriedade, dedicação
espírito público e amor ao Rio Grande do Norte, a gente consiga, no prazo previsto, entregar à governadora o diagnóstico preciso, para que aí sim, a partir daí, eu possa anunciar ao povo do Rio Grande do Norte as nossas primeiras medidas, Diógenes Dantas. É isso aí. Eu queria agradecer a presença da governadora eleita Fátima Bezerra aqui no nosso programa. Obrigado, Fátima. Parabéns pela vitória. Já lhe disse isso na televisão, já lhe disse isso pessoalmente, mas para o público ouvinte aqui da 96, eu queria, em nome dos ouvintes da 96, lhe parabenizar e desejar boa sorte, muita sorte, porque os desafios são muitos. Os desafios são muito grandes. O momento da vitória, bom, aquela coisa, tal, muito tapinha nas costas, muita alegria, mas é preciso encarar, porque os desafios são grandes. E eu tenho certeza que você tem ideia do que lhe espera. Com certeza, e consciência, viu, Deus? Consciência, e estou preparada para isso, viu? Muito obrigada. Obrigado a todos, um bom dia. Eu viajo para Brasília hoje, só volto na quarta-feira, mas amanhã tem Jornal 96. Tchau!